A substância X e a substância Y são isômeros constitucionais com fórmula molecular C5H10. A substância X possui uma ligação dupla carbono-carbono, com configuração trans, enquanto a substância Y possui uma ligação dupla que não é estereoisométrica, ou seja, não tem estereoisomeria cis-trans. Item A, identifica a estrutura da substância X. Item B, identifica as 4 estruturas possíveis da substância Y. Eu anotei as informações. X e Y são isômeros constitucionais, antigamente chamados de isômeros planos. Eles têm fórmula molecular C5H10, ou seja, obedece à fórmula geral CnH2n. Com essa fórmula CnH2n dá para fazer alcenos e cicloalcanos, mas ele diz aí que os compostos têm dupla ligação, então são alcenos. X tem configuração trans e o Y, a dupla, não é estereoisomérica, ou seja, não tem estereoisomeria cis-trans. Então vamos começar pelo item A, com 5 carbonos, fazer um alceno que tem a isomeria cis-trans, portanto, para que eu possa mostrar qual é o X. Então, eu vou começar com os carbonos da dupla. Eu vou colocar logo 2 hidrogênios. Eu vou fazer o cis, depois eu faço o trans também, que é a substância X. Eu tenho agora mais 3 carbonos para colocar aí, né? Eu vou colocar o metil. E no outro, eu vou colocar o etil. Então, tá aí o o pente 2-eno, né? Ou 2-penteno. E ele tem isomeria cis-trans? Sim, porque os 2 ligantes de cada carbono são diferentes, hidrogênio e metil, hidrogênio e etil. Ainda dá para dizer que é cis? Dá, porque tem 2 grupos iguais. Então, esse composto que está aí é o cis-pente 2-eno. Cis-2-penteno ou cis-pente 2-eno. 1, 2, 3, 4, 5. É o pente 2-eno, o cis. Vamos fazer agora o trans. 2 carbonos, coloco um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Aqui eu vou colocar o metil ou metila e aqui o etil ou etila. Continua sendo 1, 2, 3, 4, 5. Continua sendo pente 2-eno. Só que os 2 grupos iguais, que são os hidrogênios, estão de lados opostos. Então, esse é o trans 2-penteno ou trans pente 2-eno. Trans pente 2-eno. Tá aí o cis e o trans pente 2-eno. Trans pente 2-eno, cis pente 2-eno. Como a substância X é trans, então o trans pente 2-eno é a substância X. Ok? Encontramos quem é a substância X. Agora vamos para o item B. No item B, ele diz o seguinte: identifique as 4 estruturas possíveis de Y e elas não têm estereoisomeria. Lembre-se que para não ter estereoisomeria, em um dos carbonos, ou nos 2, se for o caso, os 2 ligantes têm que ser iguais. Então, vamos lá, vou começar por H2C, ó, porque isso já me garante que não tem estereoisomeria. Os 2 ligantes desse carbono são iguais, ok? E eu já coloquei aqui 2 carbonos, faltam 3. O que é que eu vou fazer agora? Para colocar mais 3, eu vou colocar um hidrogênio, que é um dos ligantes, e o outro eu vou colocar, faltam ainda 3 carbonos, eu vou colocar o propil. CH2, CH2, CH3. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, hidrogênios. 2, 3, 5, 7, 10. C5H10. Como é o nome desse composto? Esse composto que aqui está é o pente 1-eno. Pente 1-eno. Não tem isomeria cis-trans. Ok. Tome como referência esses 2 carbonos aqui, ó. É como se eu tivesse colocado aí o propil. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma estrutura muito parecida, colocando agora o isopropil, ó. H2C, CH, CH, CH3, CH3. Ok? De novo, eu garanto que não tem estereoisomeria por causa desse carbono aqui. Ok?
Nome oficial. Tá vendo o meu raciocínio, né? Eu coloco os 2 carbonos, num eu coloco 2 hidrogênios, que já garante que não tem estereoisomeria, no outro eu coloco o hidrogênio, que é um dos substituintes. Nesse eu coloquei o propil, nesse aqui eu coloquei o isopropil. Lembre-se que eu tenho que fazer 4, eu tenho que ser organizado. É lógico que o nome oficial desse composto, a cadeia principal é essa daqui, ó. Aqui é o metil, a numeração tem que ser da extremidade mais próxima da dupla ligação, é o 3-metil-but-1-eno. 3-metil-but-1-eno. Beleza, Alexandre? Você está indo muito bem, ok. Eu ainda posso fazer de novo mais uma estrutura. Lembra que ele pediu 4. Com isso aqui, ó. Eu tenho 3 carbonos, eu já coloquei o propil e o isopropil. Só existem esses 2 grupos com 3 carbonos, o propil e o isopropil. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o metil e o etil. Esse composto não tem estereoisomeria cis-trans, por quê? Porque aqui, nesse carbono, tem 2 grupos iguais. Para ter estereoisomeria, cada carbono tem que ter 2 ligantes diferentes. Cada carbono da dupla tem que ter 2 ligantes diferentes. Nome desse composto, cadeia principal, 1, 2, 3, 4 carbonos, e aí é o metil. Nome desse composto é o 2-metil-but-1-eno. But-1-eno. Ok? Já vimos o 3-metil-but-1-eno e agora o 2-metil-but-1-eno. Alexandre, ele pediu para você fazer 4 substâncias. Concordo que nenhum desses 3 tem estereoisomeria cis-trans. Só que você já gastou aí o propil, o isopropil e o metil-etil. O que é que você vai fazer agora? Veja bem, eu vou colocar de novo 2 carbonos. E agora, para que não tenha estereoisomeria, eu vou colocar metil e metil. Agora eu já estou garantindo que não tem estereoisomeria, porque eu coloquei metil e metil. Já não tem, porque tem 2 grupos iguais. Ok. Quantos carbonos eu já usei até agora? 4. Só falta um carbono. Então, em um deles eu coloco hidrogênio e no outro eu coloco metil. Vamos contar quantos carbonos? 4, 5. Quantos hidrogênios? 3, 6, 9, 10. C5H10. Show de bola! E como é o nome deste composto aí, já que a gente está dando o nome de todos. 1, 2, 3, 4. É o 2-metil, vou colocar aqui, 2-metil-but-2-eno. Pode ver que os nomes são todos diferentes. Fizemos o pente-1-eno, o 3-metil-but-1-eno, o 2-metil-but-1-eno e o 2-metil-but-2-eno. 4 compostos diferentes. Esses compostos aí são 4 estruturas para a substância Y, né? 4 estruturas para a substância Y. Tá aí, 4 estruturas para a substância Y. E realmente, entre a substância X e a substância Y, que pode ser um desses 4 compostos, como a substância Y não tem isomeria cis-trans, eles não são estereoisômeros cis-trans. Eles são isômeros constitucionais. Aqui é o pente-2-eno, aqui é o pente-1-eno, mudou a posição da dupla, seriam isômeros de posição. Aqui é o 3-metil-but-1-eno, o 2-metil-but-1-eno e o 2-metil-but-2-eno. Já seriam isômeros de cadeia. Por quê? Porque aqui a cadeia é normal e aqui a cadeia é ramificada, ramificada, ramificada. Então, realmente, eles são isômeros constitucionais. Ou de posição ou de cadeia. Cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia ramificada, cadeia ramificada. Questão maravilhosa, porque ele diz que eles são isômeros constitucionais. O X e o Y não são estereoisômeros. Esses dois aqui são estereoisômeros.
que aqui é estereoisômero trans, aqui é estereoisômero cis. Só que a substância X não é o cis, é o trans. Esse daqui, ok. E entre o X e o Y, que pode ser um desses 4, eles realmente são isômeros constitucionais. Questão linda, 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 que coloca à prova todo o seu conhecimento de nomenclatura, isomeria constitucional e estereoisomeria cis-trans. Maravilhosa, a questão está resolvida.